internet, ela é informação de acesso fácil para todo mundo. Só que ela tem um acesso fácil para você receber a informação, mas também tem um acesso fácil para você passar a informação, né? Então, hoje é muito fácil uma pessoa que não é da área, né, ou mesmo que seja da área, mas que não tem um conhecimento técnico suficiente, divulgar informações e aquilo se propagar e virar uma coisa meio que fora de controle, né? Então, ao mesmo tempo que a informação ela é muito mais acessível hoje, e isso é bom que seja, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, né? Então, existem alguns mitos, né? Existem algumas coisas ali que não são verdade. Todos os projetos eles são submetidos ao comitê de ética e se não forem aprovados, a gente não faz. Então, a gente tem esse aval. E quando a gente fala em pesquisa com animais, geralmente quem não é da área fica, né, com um certo receio, imagina que os animais estão sendo maltratados, enfim, não é nada disso, tá? Então, no caso nosso em específico, são animais de um plantel que são permanentes, então a gente tem cães lá hoje, a gente está com um plantel de idosos que os cães estão com 10 anos, então eles vão ficando, a partir do momento que a gente não os utiliza para pesquisa, a gente tenta doá-los e não conseguindo, a gente vai mantendo esses animais, né, até que Deus determine o fim deles, né? Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. 59ª reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, de 27 a 31 de julho, na UFLA em Lavras. Inscreva-se, sbz.org.br. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pet Food Podcast. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, doutora Vanessa Avelar. É isso, né, Vanessa? Avelar Silva. Como você prefere que te chama, Vanessa? Tanto faz, fica à vontade, Angélica. A Vanessa é zootecnista e ela tem um currículo bem extenso, eu até precisei anotar aqui para não esquecer de nenhum detalhe. Ela é zootecnista formada em Lavras, né, na UFLA, também concluiu mestrado e doutorado na mesma instituição. Ela é professora adjunta do Departamento de Zootecnia da UFLA, atuando especificamente na área da nutrição de cães e gatos. E a Vanessa também é chefe do Departamento de Zootecnia e vice-diretora da Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária da UFLA. Pesquisadora, ela coordena o SENAC, que é o Centro de Estudos em Nutrição de Animais de Companhia, e orienta o núcleo de estudos nessa área. Ufa, né? Tem que ser um pôr uma vírgula aqui, a gente tem um negócio aqui para apresentar a Vanessa. Que baita currículo, hein, Vanessa? Quero te dar as boas-vindas aqui pela primeira vez no nosso podcast e fala um pouquinho de você aqui para o pessoal para a gente começar esse episódio. Imagina, Angélica, obrigada, muito obrigada mesmo pelo convite, fiquei muito feliz, obrigada pela apresentação. Imagina, não é nada disso que você não é tão grande quanto você, né, falou, mas enfim, obrigada pela apresentação. Como você disse, eu sou zootecnista, atualmente eu sou professora aqui da Universidade Federal de Lavras, do Departamento de Zootecnia, sou prata da casa, né? Fiz tudo aqui, graduação, mestrado, doutorado, e hoje eu assumi, né, a cadeira de professora de nutrição de cães e gatos com a aposentadoria da professora Flávia, né? A professora Flávia Saad, que é uma querida, que foi minha professora. Eu fiz um episódio com ela, aliás, 2. Ela A é Flávia é ótima. maravilhosa, né? A Flávia é maravilhosa, né? Então, assim, nunca eu vou falar na minha vida que eu estou substituindo Flávia Saad, porque ela é insubstituível, né? Tem toda a razão. Eu assumi a disciplina, né? E estou aí continuando
o imenso legado que a Flávia deixou à frente da nutrição de cães e gatos aqui da UFLA. Perfeito, Vanessa. A Flávia é uma peça rara, né? Assim, eu falo que eu conheci poucas pessoas na nutrição de cães e gatos tão generosas quanto a professora Flávia, porque Muito. ela ajuda demais, não só a mim, que tem até um pouco de intimidade com ela e mando mensagem no WhatsApp, falo, professora, me dá um socorro aqui, aconteceu isso num cliente, o que você acha que pode ser, o que aconteceu? Mas, assim, tanto de gente que eu conheço, né, colegas, que ela ajuda, que ela orienta, enfim, ela é maravilhosa, né, a professora Ela é Flávia? maravilhosa e ela é muito acessível, né? Então, até hoje, eu brinco que eu não deixei ela aposentar. De vez em quando eu vou lá e, e amolo ela um pouco, né? Mas ela é sensacional. Ela não tem sossego, né, na Não verdade. tem. Isso mesmo. Vanessa, quero te fazer uma pergunta agora, que é assim, eu acho que para todo mundo que está fora da nutrição de cães e gatos, tem gente que acha, sei lá, que é meio mágico esse negócio, né? Que de repente a gente Uhum. usa isso, né? As coisas que a gente aplica aqui na nossa rotina na nutrição, tira isso de algum lugar, né? Que não sei, não teve muito aprofundamento, né? Mas eu Sim, queria que você falasse um pouquinho para a gente como que é o dia a dia da pesquisa, né? Porque você vive isso sim. todos os dias, né? Então, como que nasce um estudo na nutrição de cães e gatos dentro da universidade? Tá joia. O SENAC, né, igual você falou, que é o Centro de Estudo em Nutrição de Animais de Companhia, essa estrutura atual que nós temos hoje, ela foi inaugurada há 20 anos, está fazendo 20 anos esse ano. Professora Flávia que construiu e desde então, né, vem desenvolvendo inúmeros trabalhos aí, inúmeros alunos formados, né, várias pessoas que estão aí no mercado passaram pelo SENAC, né? Então ele tem uma importância muito grande, né? A professora Flávia, ela foi uma das pioneiras aqui no Brasil com nutrição de cães e gatos, junto com o professor Aulos, né? Então foram os dois. Na minha época de graduação, na verdade só tinham praticamente os dois, né? Que eram nomes fortes assim nessa área. E o que, que a gente desenvolve lá no Senac, né? Que é o Centro de Estudos. A gente aqui no Canil, aqui no DZO a gente fala canil do DZO, mas na verdade a gente tem um canil e um gatil. Nós realizamos projetos com as duas espécies. E assim, basicamente, o dia a dia envolve uma combinação entre observação prática, né, a ciência mesmo aplicada e principalmente bastante responsabilidade com os animais, né? Então a gente tem um plantel ali de cães, tem um plantel de gatos que a gente tem que são as nossas unidades experimentais e que a gente tem que zelar por eles, né? E basicamente a demanda nossa que a gente tem vem sempre a maioria das vezes ela vem de fora para dentro, né? O que que a indústria pet ela demanda? O que que o mercado consumidor está demandando? Qual que é a necessidade? A partir dessa demanda que vem geralmente de fora para dentro é que nós desenvolvemos, né? Um estudo, um aprofundamento ali das bases científicas, né? Então a gente vai procurar, né? Seja a introdução de algum alimento novo, de algum aditivo, né? O que a indústria está pedindo e o que isso pode contribuir realmente. Então vem de muito trabalho. Primeiro vem de uma demanda, né? Que geralmente é externa. Depois vem para uma parte de mais técnica, né? De pesquisas e de levantamento na literatura. Muitas vezes a gente não tem tantas coisas aplicadas para cães e gatos, então a gente procura para outras espécies se aquilo foi possível, se aquilo é viável, e a partir daí a gente monta uma hipótese, né? Tal aditivo ele vai funcionar para tal parâmetro para os meus animais, tal ingrediente ele tem é um potencial ingrediente para uso na nutrição de cães e gatos, então vem daí, né? Geralmente. Então a gente faz isso. E a partir disso, nós montamos, né, delineamentos experimentais a partir de protocolos que já são utilizados, que já são pré-estabelecidos, né? Revisamos artigos científicos também. E aí fazemos essa parte de campo para poder validar tudo isso e realmente validar aquela hipótese, ela é aplicável ou não, aquela hipótese ela é verdadeira ou não.
né? Basicamente, falando de uma maneira muito resumida, é isso. Eu ia até fazer esse comentário, né? Bem por cima mesmo, é isso, né, Vanessa? Por Porque é cima, muito exatamente. trabalho, né? É um É trabalho de muita muitas coisa. mãos, né? Muita gente É. envolvida, muitos animais. E pensando nos animais, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho, porque eu acho que deve ser uma curiosidade de muitas pessoas, né, em relação ao bem-estar desses animais que fornecem todas essas informações para a gente, né? Como que a universidade cuida do bem-estar e da longevidade dos animais que ficam ali no canil e no gatil? Sim, essa é uma preocupação que ela é muito importante e ela é legítima, né? A gente sabe hoje, principalmente a gente que é da zootecnia, né, Angélica, que hoje o bem-estar animal, ele é, não é um luxo, né? Vamos dizer assim, é uma obrigação que nós, como pesquisadores, como tutores, a gente tem que proporcionar para esses animais. Né? Então, nenhum estudo que é conduzido no Centro de Estudo e Nutrição de Animais de Companhia, ele é conduzido sem a aprovação do Comitê de Ética. Tá? Então, dentro da universidade, a gente tem um comitê de ética no uso de animais e todos os procedimentos, seja para testes para empresas, que a gente faz também, né? Testes de digestibilidade, enfim, e outras coisas. E tanto para projetos de pesquisa, todos os projetos eles são submetidos ao comitê de ética e se não forem aprovados, a gente não faz. Então, a gente tem esse aval. E quando a gente fala em pesquisa com animais, geralmente quem não é da área fica, né, com um certo receio, imagina que os animais estão sendo maltratados, enfim, não é nada disso, tá? Então, no caso nosso em específico, são animais de um plantel que são permanentes, então a gente tem cães lá hoje, a gente está com um plantel de idosos que os cães estão com 10 anos. Então, eles vão ficando. A partir do momento que a gente não os utiliza para pesquisa, a gente tenta doá-los e, não conseguindo, a gente vai mantendo esses animais, né, até que Deus determine o fim deles, né? Mas a gente sempre está ali cuidando desses animais. Geralmente, o manejo ele é feito pelos próprios estudantes. Nós temos estudantes de graduação e de pós-graduação, né? Zootecnistas, médicos veterinários também formados, e eles estão no canil todos os dias. Eles conhecem os animais pelo nome, e os animais eles estão espirraram ou fizeram alguma coisa diferente, eles já ficam de orelha em pé. E a gente tem o apoio também do hospital veterinário. Então, assim, é um cuidado que nós temos, né? Esse cuidado de avaliações clínicas, avaliações nutricionais também. Todo o alimento que é fornecido para os animais, ele é individual, né? As quantidades elas são individuais. Então nós calculamos as necessidades energéticas de manutenção desses animais. Semanalmente nós pesamos, avaliamos score, protocolos de vacina, de vermífugo, enfim, né? Eles têm o período de socialização deles também, né? As atividades físicas que eles fazem. Então, eles são muito bem tratados, né? No sentido de proporcionar para eles o maior conforto possível. Enriquecimento ambiental, principalmente com os gatos, os meninos fazem, né? Eles usam muito a imaginação para poder fazer isso, tanto para os gatos quanto para os cães também. E a gente tenta mantê-los, né, o máximo possível ali livres de estresse. E o que é importante da gente falar também, que dentro do Senac e de qualquer outro canil, né, que seja de nutrição, os testes que nós fazemos, eles não são invasivos, né? Então, geralmente, o que a gente faz? A gente fornece um determinado alimento. Eu estou sendo bem sucinta também do protocolo, tá? Existem protocolos específicos, né, que a gente faz, mas basicamente a gente avalia o alimento que o animal ingeriu, né, quantifica aquilo e avalia a digesta, né, as fezes, a urina, né, no caso de energia. Então, é basicamente isso, avaliação de alimentos, de fezes, dependendo do estudo, se for necessário uma dosagem de alguma substância no plasma, a gente faz uma coleta de sangue, ou um raio-x, um ultrassom, mas nada mais, nada além do que isso, né? E sempre respeitando ali os tempos de cada animal, né? Então, enfim, eles ficam em período experimental, depois a gente dá um período de descanso para poder utilizá-los novamente. E sempre atenta a qualquer mudança ali de comportamento, né? E atenta sempre à saúde dos animais.
Eles não ficam, sai de um estudo e entra em outro, né? Não, Eles têm não, um eles período. passam por isso, desculpa, eles passam por um período de descanso. E também, gente, uma coisa que é legal da gente falar, porque a maioria dos estudos, eles são feitos, a gente utiliza as gaiolas metabólicas, né? Para fazer até a coleta de fezes, fazer a coleta ali de urina, mas os cães, eles não ficam o tempo Sim. todo dentro das gaiolas. Uma vez me perguntaram assim, mas faz tudo com os cães, eles ficam só presos dentro das gaiolas, são muito pequenas. Eu falei, não, não é assim que funciona. Você pode falar um Não. pouco, Vanessa, sobre A 59ª reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia acontece de 27 a 31 de julho de 2026 na Universidade Federal de Lavras, um festival de ciência e tecnologia na produção animal, que combina programação técnico-científica, feira agrotecnológica e festival gastronômico e cultural. Acesse sbz.org.br/reunião 2026 e se inscreva. No caso nosso aqui da UFLA, nós não utilizamos mais gaiolas metabólicas para cães. A gente faz o experimento dentro das baias. Eles têm baias, a maioria deles ficam em baias individuais, alguns ficam em baias coletivas, mas durante o período experimental, né, que a gente tem coleta de fezes, então a gente faz em baias individuais, né? Então eles não ficam em baias. Os gatos, eles, no período experimental, eles são mantidos em gaiolas, porque gato também é um pouco mais complicado, né? Mas também é só durante o período experimental, para a gente ter uma noção. Um protocolo de digestibilidade, geralmente ele tem um período de adaptação, que é de 5 a 10 dias no máximo, e depois um período de coleta, que também vai de 5 a 10 dias. Coleta de quê? Coleta de fezes, né? De fezes, de urina, que seja. Então, para a gente jogar alto um valor, assim, em dias, seria 20 dias que eles são mantidos, mas não chega a isso. Geralmente, né, a gente mantém ali de 5 dias de adaptação, 5 dias de coleta, mas esse período ele pode variar de 5 a 10 cada um. Então, não são períodos longos. E após esse período, esses animais, eles vão para, no caso dos gatos, eles vão para o gatil coletivo, e no caso dos cães, eles são mantidos já em baias individuais, né? Eles permanecem nas próprias baias, mas são baias grandes, né? Com solário, enfim, e eles têm um momento de socialização deles ali no entorno da estrutura ali do canil. sim, são animais perfeitamente adaptados, né, para passar Sim, por esse isso é período. importante. É importante Exatamente. que eles sejam adaptados, que eles sejam treinados também, né? Porque, por exemplo, a gente não pode ter animais que têm certos desvios de comportamento. Como que você vai fazer um experimento de digestibilidade com um cão que pratica coprofagia? Né? Então, pode alterar todos os seus dados, né? Todos os seus resultados ali. Então, a gente tem que sempre prestar atenção, porque esses animais eles estão em condição de canil, né? Então, eles, por mais que eles sejam bem tratados, né, e a gente preze pelo bem-estar deles, eles não são como os pets da nossa casa. Eles não são pets, né, na verdade. Eles são animais ali que estão para experimentação. Então, alguns podem apresentar esse tipo de comportamento, né? A gente procura evitar, mas é uma coisa que pode acontecer. Então, a gente fica sempre de olho para poder retirá-los, né, e não comprometer a pesquisa. Vanessa, já que a gente está falando disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o critério que vocês utilizam? Por exemplo, esse animal ele não está apto para poder entrar dentro desse estudo, que a gente não vai poder utilizar ele. Como que isso acontece? Então, na verdade, a primeira coisa deles é a questão da saúde mesmo, né? Eles têm que estar com a saúde em dia, vermifugados, vacinados, né? Tem a questão da idade também, igual eu falei com você, né? A gente está com um plantel de idosos aqui que a gente já não utiliza mais para ensaios de digestibilidade, a não ser que seja um experimento voltado para cães idosos, né? Então, primeiro, a idade, a condição física mesmo, condição de saúde. Outra coisa que é importante é a questão da coprofagia, igual eu falei com vocês, e a questão do consumo. Tem animais que são muito seletivos, né? Então, tem um animal que por algum motivo, ele não quer comer aquele alimento que a gente está testando, né? Ou, às vezes, no caso de gatos, um gato que urina ou defeca fora da bandeja, né, que a gente utiliza. Então, a gente tem que... Por isso que eu falo que eles têm que ser treinados, né? Então, eles já têm que
vir dessa rotina. O ideal é que eles cresçam mesmo, né, no canil ou no gatil, para que eles se adaptem a essas rotinas de teste. Tem que ser um animal dócil, né, porque ele vai ser manejado ali durante o dia, né, para coleta de fezes, enfim. Não pode ser um animal que seja, no caso da docilidade, né? O próprio estresse pode influenciar nos resultados também do teste, né? Pode atrapalhar o consumo de ração. Se for um animal que ele é muito glutão, né? Que ele come muito rapidamente ali, né? Enfim, a gente teve animais de testes de palatabilidade, aquele teste de 2 tigelas, que o animal, a gente virou as costas, o animal Meu comeu Deus, tudo que estava nas 2 tigelas, então é uma parcela perdida, né? Então a gente fica sempre de olho nessas coisas. entendi. Mas nada muito fora do normal, né? Geralmente é mais pensando mais na saúde mesmo, e nessa questão do comportamento, né? Exatamente. Isso. Se algum animal, por algum motivo, desenvolva algum tipo de problema de saúde, né, que não seja viável mantê-lo no canil, a gente coloca para adoção. Né? Obviamente, expõe isso para o tutor que está interessado em adotá-lo, né? Fazemos uma entrevista, castramos de todos os cães que nós doamos castrados, seja machos ou fêmeas, tá? Então a gente faz esse acompanhamento, assim. Muito legal. Ô, Vanessa, você pode contar pra gente, porque assim, você estava falando aí que vocês criam as hipóteses, né? Mas as hipóteses, elas não ficam só no papel, certo? Você Sim. pode contar para a gente alguma coisa que vocês fizeram na UFLA, dentro do centro de pesquisas de vocês, que hoje ela é uma realidade aqui para cães e gatos, para muitos tutores que nem sabem, nem que foram vocês que desenvolveram alguma coisa nesse sentido? Algum ingrediente, algum aditivo, alguma coisa assim, que se a gente usa. A minha coordenação no Canil, ela é recente, né? Eu estou há 3 anos, então a gente desenvolveu pesquisas assim, mas nada do que eu desenvolvi estando à frente já está tão difundido, né? Mas na gestão da professora Flávia aconteceram muitas coisas, né? Nossa, foram inúmeros trabalhos com zeolita, com iuca, né? Eu lembro que quando eu estava na minha graduação, lá em 2008, 2009, a gente testava iuca, testava zeolita. Ela fez 2 trabalhos muito legais também, utilizando minerais orgânicos, né? Testando biodisponibilidade, tanto para cão quanto para gato em crescimento. Então, são projetos assim muito bacanas e inúmeros outros que ela desenvolveu com acidificante. Então, todos esses aditivos, né, e ingredientes também que são utilizados na nutrição hoje, né, e que estão amplamente difundidos. Prebióticos, probióticos, ela já trabalhou com coisas assim infinitas mesmo. No meu próprio TCC, nós trabalhamos com mananooligosacarídeos em 2011, né? Foi o meu TCC, né, que a gente utilizou. Agora, na minha gestão, né, você falou que até daí chegar da hipótese a aplicar, o primeiro experimento que eu conduzi foi trabalhando com carne mecanicamente separada de codornas em final de postura, né? Então a gente sabe que as codornas, quando chegam no final da postura, geralmente elas são descartadas junto com os resíduos da granja, né? Elas ficam ali mais ou menos um ano e depois elas são abatidas, né, por deslocamento cervical e descartadas. E elas têm apesar de serem codornas de postura, não é a mesma linhagem das codornas europeias de corte, mas elas têm uma carne bacana, né? Um perfil ali de aminoácidos na carne que é legal. Então a gente testou, né? Como são codornas muito magrinhas, como que a gente vai fornecer isso para os cães? Vamos fornecer em forma de carne mecanicamente separada. Né? Então é um jeito de utilizar, né, subprodutos ali, resíduos de outras culturas na nutrição dos animais. E eu acho isso muito bacana, né? Tivemos boas respostas, né? É lógico que foi um projeto só, ainda faltam muitas outras pesquisas para isso de fato ficar aplicável, né? Nós ganhamos o prêmio de melhor dissertação com essa dissertação de mestrado da ASBZ. Foi bem gratificante, assim, por ser de cães e gatos também, né, dentro da zootecnia, a gente fica muito feliz. E é uma pegada que eu gosto bastante, né, a utilização de subprodutos da indústria na nutrição pet, porque tem toda aquela pegada de sustentabilidade, pegada de carbono, né,
de cuidado, né, com o meio ambiente. Então, eu acho que esse é o caminho e é uma linha de pesquisa que eu gosto bastante. Muito bom. Tem um trabalho que eu gosto muito que vocês fizeram, Vanessa, que é um trabalho com gatos em crescimento. E eu Uhum, estava até desenvolvendo um, um guia prático aqui para os meus alunos, para eles usarem com cães e gatos neonatos, né, na parte nutricional, ali, quais são os primeiros cuidados ali, principalmente para quem trabalha com canil ou que vai atender uhum, algum tutor aí que está um criador, alguma coisa nesse sentido. E é aquele trabalho que vocês fizeram com minerais orgânicos, né? Seguindo sim, vários padrões ali da recomendação do NRC, né? Você sabe de qual trabalho que eu estou falando. E esse trabalho, sim, eu vou te falar que ele mudou a maneira de eu desenvolver produto para gatos. Porque eu sempre ficava muito preocupada, né? Eu sou cria da indústria também, então eu sempre usei mais as recomendações da FEDIAF e hoje eu não formulo para gatos usando a FEDIAF mais. Eu só uso o NRC, uhum, né? E que já é uma recomendação menor, né? Para o pessoal que está uhum, assistindo a gente agora, a diferença de minerais, né? De microminerais ali, de vitaminas, principalmente de microminerais, chega a dar uma diferença de 20% entre o NRC e a e FEDIAF, efetivo. porque a FEDIAF leva mais em consideração mais a realidade da indústria de ter uma dificuldade, às vezes, de encontrar uma matéria-prima maravilhosa, né, perfeita, com digestibilidade alta, e o NRC, ele é mais voltado geralmente para pesquisas onde as matérias-primas são realmente melhores, muitas vezes alguns elementos são purificados e tudo mais, então não é muito a nossa realidade. Mas mesmo Uhum, assim, né, nesse trabalho que a professora Flávia fez aí com a Vanessa e o pessoal do centro de pesquisa, ele trouxe assim várias respostas para a gente em relação à recomendação e às vezes eu olho para aquilo eu falo assim, a gente realmente não sabe nada, né? A gente tem muita coisa para aprender ainda dentro da nutrição, principalmente para quem trabalha com alimentação natural, né? No meu caso, hoje eu desenvolvo muito produto enlatado, no pound, para nesse segmento da alimentação natural, né? Tem um processamento ali, mas ainda é mínimo quando a gente pensa no extrusado, né? E a uhum, gente usa esses alimentos, né? Levando em consideração as recomendações de alimentos extrusados, né? Porque o sim, NRC, a FEDIAF e a AFICO foi desenvolvida com base em alimentos extrusados, né? E a uhum, gente usa essas mesmas recomendações extrapolando para um tipo de alimento que é bastante diferente, né? com certeza. A gente até hoje tem dado certo, né? Porque quando a gente analisa os alimentos completos, né, a gente vê que não tem muita diferença ali da formulação, né, quando é seguido exatamente direitinho, mas é uma coisa que ainda a gente precisa explorar muito, né? Esses guias, a gente conhece muito pouco, né, ainda sobre isso. Não é à toa que existem a FEDIAF mesmo, né, todo ano. Agora, nos últimos anos que eles demoraram um pouquinho mais, né, mas todo ano que um guia é atualizado, né, tem informações Uhum, novas, porque a própria exigência nutricional, né, as pesquisas dentro da exigência nutricional, ela muda sempre, né? O que a sim, gente sabe hoje, o que a gente usa hoje, pode ser que daqui 3, 4 meses a gente já não use mais, porque já está é, obsoleto. A gente já viu que tem, as pesquisas mostraram para gente que tem coisas que são melhores de se fazer, né? com Então, certeza. a pesquisa ela é muito dinâmica, né, Vanessa? Se a gente for pensar, porque todos os dias tem coisas novas. Se a gente entrar numa plataforma de periódico aí, todos os dias, tira uma semana da vida de vocês, assim, com esse compromisso de todo dia você entrar numa plataforma, escolhe uma, para você fazer uma pesquisa sobre trabalhos na nutrição de cães e gatos. Todos os dias tem um trabalho novo sendo publicado, né? Então tem Exatamente. muita coisa sendo testada, muita coisa sendo, né, essas hipóteses virando aí soluções para o mercado, né?
E até sobre isso que eu queria te falar, Vanessa, te perguntar agora, em relação a isso, como que é essa relação da indústria com a universidade, né? Como que funciona isso? Eles procuram vocês para desenvolver novas soluções, para desenvolver novos ingredientes, ou eles querem testar os produtos? Como que funciona isso? Como que é essa relação de vocês? A relação nossa geralmente é muito forte, né, entre a universidade e a indústria, porque essa relação ela é fundamental para que as descobertas que são feitas aqui dentro da universidade, né, dentro do laboratório, dentro da academia, ela realmente chegue até a sociedade. Então, é salutar que exista essa relação, essa boa relação entre a universidade e a indústria. Principalmente na nossa área de nutrição de cães e gatos, nós não temos tanto fomento para pesquisa quanto as outras áreas para animais de produção, né? Fomento de financiamentos públicos para pesquisa, então é uma dificuldade que a gente tem, e grande parte da pesquisa que a gente desenvolve também em parceria com a iniciativa privada, né? Então a universidade ela gera aquele conhecimento científico, ela forma profissionais qualificados, desenvolve, né, e utiliza metodologias para avaliar aqueles produtos, né, enfim, e a contrapartida é aplicar esse conhecimento no mercado e gerar profissionais capacitados também para atuar nesse mercado, né, e que eu acho que isso também é muito importante. Algumas pesquisas elas vêm essa demanda de fora para dentro. Existem, né, as pesquisas que nós fazemos ali, uma indústria de um determinado aditivo que já está sendo utilizado para outras espécies, né, por exemplo, para frango de corte, enfim, ó, eu quero testar para ver se isso aqui dá certo para cão, né? Então a gente volta lá naquilo que eu falei anteriormente. Vamos observar, vamos pesquisar sobre aquele aditivo que está sendo utilizado, quais resultados foram obtidos para outras espécies, será que isso realmente é aplicável para cão? Né? O que a gente espera desse produto? Então, daí, depois a gente parte para a pesquisa científica, mas tem. Né? E uma coisa que é importante da gente falar é que a parceria ela é colaborativa, né? Nós usamos a indústria, a indústria traz essa demanda prática deles, a gente testa aqui, faz essa validação científica, mas a gente tem que ter esse rigor científico e a gente tem que trabalhar com a idoneidade, com os resultados que realmente a gente encontrou, né? Não só para agradar a empresa que está financiando a pesquisa ou que fez essa demanda da pesquisa, né? Então, essa pesquisa feita dentro da universidade, ela é séria e a gente tem uma independência acadêmica, né? Então, a gente está testando determinado produtos, infelizmente o seu produto não é bom, às vezes, né? Pode acontecer. Então, a gente tem que trabalhar ali, porque o papel da universidade é validar, né? Produzir evidência científica, questionar, e a partir disso, às vezes a gente espera que aquele produto ele vá fazer efeito em uma área, quando você descobre um outro efeito diferente, que é interessante também. Então, é mais ou menos por aí. E se a pesquisa ela for, né, essa parceria ela for bem conduzida, todo mundo ganha, né? A academia ganha, a indústria ganha, né? A sociedade ganha, né? De maneira geral. Exatamente. Vanessa, e a gente está chegando perto, né, de um evento bastante importante, né, para a comunidade acadêmica, para os profissionais da área, né, para a indústria, que é a reunião da SBZ, né, que vai acontecer Uhum, aí na UFLA, né? Você quer falar um pouquinho para a sim. gente sobre o evento? Sim, a reunião da SBZ, né, que é a Sociedade Brasileira de Zootecnia, a 59ª reunião da SBZ, ela vai ocorrer em Lavras esse ano, de 27 a 31 de julho. Né? O evento, né, para quem não conhece, é um evento itinerante, que apesar de ser intitulado Reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, ela não é só para zootecnistas, é para todos que trabalham com ciência animal, né, seja com nutrição, com produção, e é um evento itinerante, que ele ocorre de 2 em 2 anos, e esse ano vai acontecer na UFLA pela terceira vez. Né? A penúltima que teve, eu estava aqui como aluna da graduação ainda, em 2008, e esse ano eu estou tendo a felicidade de estar, né, junto com o pessoal ali na organização, a professora Marina, o professor Daniel,
E é um evento muito legal, vai ser um evento muito amplo, a gente está muito animado, porque vão ocorrer vários eventos simultâneos, né? Vários simpósios ao mesmo tempo ali durante essa semana. Então, a gente vai ter eventos de todas as áreas, né, da zootecnia ali, praticamente todas as espécies. Nós recebemos mais de 800 resumos científicos, então vai ter bastante coisa lá, né, bastante novidade para o pessoal poder ver. E vamos ter, junto com a reunião da SBZ, uma feira, né, uma feira grande, uma feira tecnológica e um festival gastronômico também, né, que vai acontecer junto com a SBZ. Então, a gente está com uma expectativa muito boa. Estamos com mais de 1.000 inscritos, então vai ser muito legal. E dentro, né, da reunião, nós vamos ter o simpósio de cães e gatos, né? E a Angélica, nós vamos ter o prazer e a honra de ouvi-la falar para a gente aqui um pouquinho, né, como palestrante do simpósio de cães e gatos. Vai Então, é ser um evento super importante para a área e um evento grande. A gente está bem animado aí. Ai, que legal. Eu tô super ansiosa para chegar logo desse evento. Faz muito tempo, e gente, para quem não sabe, eu já fiz pós-graduação na UFLA. Acho que eu nunca falei isso para ninguém, porque eu não apresentei meu TCC da pós-graduação. Olha só que mal exemplo. Eu fiz uma pós-graduação na época de controle de qualidade de carne, leite e ovos, porque era com o que eu gostaria de trabalhar nessa época, né? Na era lá dos dinossauros. Já faz muito tempo isso. Aí, gente, antes de terminar, eu já percebi que não era. Eu fiz toda a pós, mas falei assim, eu nem vou perder tempo de apresentar meu TCC, que não é isso que eu quero fazer. E faz muito tempo que eu não vou em Lavras. Na última vez foi nessa oportunidade, quando eu era aluna também. Então vai ser muito legal poder voltar aí agora como palestrante, porque é umas coisas muito doidas, né, na vida da gente. Quantas vezes eu quis ir, né, na reunião da SBZ quando eu fazia faculdade, quando eu era aluna, né, e agora eu vou pela segunda vez como palestrante. É muito legal isso. E É uma muito das coisas bacana. que é muito legal, né? Uma das coisas que a gente vai falar bastante lá no simpósio, né, um dos temas, principalmente ali de cães e gatos, é sobre as redes sociais, né? E hoje, com as redes sociais, a gente tem uma enxurrada, né, de informação ou desinformação, né, sobre a nutrição de cães e gatos. E eu queria saber de você, Vanessa, como cientista, como pesquisadora, como que você enxerga essa guerra, né, entre a ciência real, que é de fato o que a gente vê, o que a gente vive, você principalmente, e essa desinformação que tem na internet. Sim, é um problema, né? Na verdade, assim, a internet, ela é informação de acesso fácil para todo mundo. Só que ela tem um acesso fácil para você receber a informação, mas também tem um acesso fácil para você passar a informação, né? Então, hoje é muito fácil uma pessoa que não é da área, né, ou mesmo que seja da área, mas que não tem um conhecimento técnico suficiente, divulgar informações e aquilo se propagar e virar uma coisa meio que fora de controle, né? Então, ao mesmo tempo que a informação ela é muito mais acessível hoje, e isso é bom que seja, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, né? Então, existem alguns mitos, né? Existem algumas coisas ali que não são verdade. O que, que a gente tem, né? Que eu sempre falo com os meus alunos. As informações, elas estão na nossa mão. É muito fácil da gente buscar informação, mas a gente tem que saber aonde, né? As ferramentas, as mídias sociais, elas são ótimas. Elas são uma ferramenta para difusão de informação, assim, excelente, mas desde que sejam em perfis adequados, né? Com pessoas que realmente têm um preparo ali, um conhecimento científico, um conhecimento técnico, para que consiga passar a informação que é verdadeira, né? Porque hoje é muito fácil você fazer um vídeo, dependendo de como você fala, a propriedade que você fala, você pode estar falando o maior absurdo do mundo, que a pessoa toma aquilo, quem é leigo, né? Toma aquilo como verdade e acaba replicando uma coisa que não é verdadeira. Então, perfis que são idôneos ali, que são
preparados, que realmente têm expertise para falar, eles são os que a gente mais indica. O seu é um dos que eu indico, Angélica, que eu acho muito, muito Não, bacana. Não é porque eu tô aqui obrigada. com você, não, mas, né? Então, eu sempre procurar né, de onde você está tirando essas informações. É muito difícil para a gente também que gera conteúdo, né? Hoje, a maior, eu posso dizer que 50%, né, do meu trabalho é gerar conteúdo para a internet, né? Porque o meu trabalho, na verdade, depende disso. Eu uso bastante as redes sociais para atrair novos alunos, novos clientes, né? Para as consultorias de fábricas. Muita coisa que aconteceu na minha vida profissional foi por conta das redes sociais, mas também não só por isso. Eu acho que é justamente essa preocupação que eu tenho em divulgar a informação, né? Outro dia eu até postei um vídeo justamente sobre o que você está falando aí e eu acabei apagando porque eu falei assim, nossa, o pessoal realmente eles não entenderam, que é mostrando como é fácil enganar as pessoas quando você Uhum. tem o dom da fala, né? Então eu comecei o vídeo me apresentando, falando quem eu era, que eu estava fazendo doutorado em microbiologia, que eu nem estou fazendo, né, doutorado em microbiologia. Eu fui falando várias coisas. Eu falei, olha, eu descobri isso, isso e isso, né, sobre carnes cruas, que é uma das coisas que eu leio bastante, pesquiso bastante. A minha dissertação de mestrado, né, foi com carnes cruas, né? E aí fui falando um monte de coisa trazendo aquela informação. As pessoas não chegam no final do vídeo. E aí, no final do vídeo, eu falava: Isso que eu estou falando, nada disso é verdade. Mas é só para mostrar para vocês como é fácil enganar, como a gente precisa ter senso crítico. Ah, legal essa Exatamente. informação aqui que a Vanessa passou, mas espera aí, deixa eu ver se realmente é verdade, deixa eu pesquisar, É, deixa eu ir numa plataforma de periódico, deixa eu de repente conversar com alguém que já trabalha com isso para ver se realmente é verdade. Então a gente tem que ter esse senso crítico. E hoje as pessoas sem dúvida. assistem um vídeo, lê uma reportagem. Olha, meu marido mesmo, precisa ir muito longe, não. Meu marido mesmo, outro dia chegou falou, você viu isso daqui? Eu falei, João Paulo, isso não pode ser verdade. A gente tem que pesquisar, né? Não, não dá para acreditar assim em tudo, né? E acaba que isso tem coisas que viram verdades absolutas, né? Então, algumas coisas acabam virando verdades absolutas por conta de uma postagem no Instagram. E uma coisa que eu tomo muito cuidado hoje, que isso que eu falo assim, como a gente parece que tem que pisar em ovos, principalmente a gente que é profissional da área, eu sempre falo que nada do que eu estou falando saiu da minha cabeça, né? Saiu de trabalho, saiu de Uhum. pesquisas. Então, tudo, absolutamente tudo que eu vou postar hoje em dia, eu coloco a fonte. Algumas fontes, né, falam sobre aquilo. Porque é Exatamente. engraçado que a gente que vive isso, vive da nutrição de cães e gatos, muitas vezes a gente tem que provar o que a gente está falando. Mas aí vem uma pessoa que é famosa, que é um É, blogueiro, que é um ator, uma atriz, fala alguma coisa e aí aquilo vira verdade, né? Vida e ninguém vira verdade questiona. E aí a absoluta, né? gente que só faz isso, né, da vida e a gente é sempre questionado. Mas eu não acho ruim de ser questionado. Eu acho que as pessoas têm que ter realmente esse senso crítico. Uhum. Só que eu acho que não tem que só questionar a gente que trabalha com isso, mas também questionar todas as outras informações, né? E isso não é só na nutrição, não, é de tudo, né? De tudo que a gente vê, porque hoje em dia, agora com a inteligência artificial, muitas coisas a gente não sabe mais se é verdade ou se é mentira por conta disso, né? Então, ficou muito, É, muito mais difícil, vou dizer assim. Eu acho que essa realmente seria a palavra, né? Da gente conseguir identificar. E uma coisa que acontece muito também, Vanessa, talvez você já tenha observado, é que existem muitas vertentes, né? Então, nós temos colegas que acreditam em X e temos colegas que acreditam em Y. E os tutores de pets, eles estão no meio uhum. desse samba, eles Desse não bombardeio sabem de o que informações, fazer. E né? muitos mandam mensagens para mim, comentam lá nos meus Uhum. posts, mas cada um fala uma coisa. Eu falo, então você tem justamente por isso que é tão importante
importante você ter o senso crítico e você ir pesquisar, ver se o que eu estou Com falando é certeza. verdade, ver se o que o colega está falando é verdade, ver se tem trabalhos, né? Pesquisa essa pessoa, vê o que ela fez, o que ela faz, porque não tem outro meio hoje da gente se prevenir, né? E prevenir os tutores em relação às informações, né? Tudo virou tudo assim, como você disse, né? Tudo muito fácil e as informações estão assim, né? São jogadas ao vento e quem e achar que aquilo é bom Uhum. fica para ele e pronto, né? Então é tudo bastante difícil, né? Nessas questões. Algumas informações fora de contexto também, né? Às vezes até experimentos científicos, às vezes mal delineados, com um número pequeno de animais que não é representativo. Então, enfim, é difícil, né? Talvez você extrapolar para todos uma coisa que, né, foi testada em um ambiente muito controlado. Então, até para a gente que está na academia, a gente tem que filtrar informações de certos artigos científicos. Então, os alunos nossos são a geração Z, né? Que eles são diferentes do que a gente era. Eles têm perfis, né, diferentes do perfil que nós tínhamos quando nós éramos estudantes. Então, o que acontece? São meninos que têm muito acesso à informação, eles têm acesso à inteligência artificial e a gente tem que se adaptar a isso também, né? Orientá-los de maneira a divulgar informações que realmente são seguras e que são corretas, porque eles vão ser os futuros profissionais. Então, a gente tem que orientá-los para poder eles passarem essa informação de uma maneira adequada aí para as pessoas. Então, é um desafio que nós temos. Justamente uma coisa que foi muito boa é uma coisa que é uma faca de dois gumes, né? O acesso à informação ele é ótimo, mas a informação ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser correta. Exatamente. Vanessa, e você que está todo dia com essa garotada, né? Aí na faculdade, tem alguma coisa que eles já chegaram falando para vocês, algum mito da nutrição, alguma coisa, professor, é verdade isso? Qual que foi o maior mito, a maior fofoca mal feita aí da nutrição, assim, sobre algum ingrediente, algum alimento, alguma coisa que eles comentaram com você? Eu já ouvi eles falando, professora, mas eu vi alguém falando na internet que a ração, né, que é o que a gente chama de ração, né, na verdade é o alimento seco extrusado, não é bom, né, que faz mal para o cachorro, que ele tem que comer alimento natural, tem que comer a dieta crua, né, então eles já chegam e falam assim, não, né, não é verdade, o alimento ele tem que, desde que ele seja balanceado e que ele atenda aos requerimentos nutricionais do animal, né? Então não tem, vai do perfil de cada tutor ali, né? É, para adaptar ali o seu pet, né? No caso, por exemplo, você trabalha com alimentação natural, né, Angélica? Mas eu, particularmente, né? Eu sou mãe solo de uma criança de 6 anos. Eu fico aqui na UFLA o tempo todo. Então, enfim, para mim, na minha rotina, o alimento seco extrusado se encaixa muito bem para os meus 2 cães que eu tenho em casa, né? Apesar de testar algumas vezes, né? Eu querer testar algumas vezes a dieta natural. Então, ambas funcionam desde que bem formuladas, né? Desde que bem manipuladas para produção, desde que bem armazenadas. Então, a gente tem que ter esse senso crítico, né? De que não tem nada que seja um melhor do que o outro. Vai da realidade do tutor e da responsabilidade ali de quem formulou, de quem fez, né? E se estiver atendendo todos os requerimentos nutricionais, se forem balanceadas, se tiverem uma boa digestibilidade, proporcionarem ali uma melhora na saúde, no bem-estar, na longevidade dos nossos animais, é isso que a gente quer. Exatamente, mas tem muitos mitos, né? Tem um que eu gosto muito dele, tem um carinho imenso, que é o colágeno do pé de galinha. É, nossa, eu me divirto com algumas coisas. E aí eu vejo, nossa, o pessoal falando, faz a gelatina do pé de galinha porque é colágeno, ou oferece para o animal porque é colágeno, animal que tem problema articular, animais idosos e tal, né? Então eu gosto muito desse mito, eu acho ele sensacional. Mas mas, mas é engraçado para a gente, porque a gente trabalha com isso e entende, né? Mas para quem está assistindo a gente e já acreditou no colágeno do pé de galinha,
não funciona para articulação, porque o colágeno ele nada mais é do que uma proteína, como qualquer outra. E sempre que Exatamente. né, a gente humanos e os animais eles ingerem uma proteína, ela é despedaçada, né, esmiuçada em aminoácidos, e esses aminoácidos eles vão para onde o organismo definir que precisa, e não necessariamente na articulação. Por isso que para essas situações a gente tem a suplementação. E aí sim, essa suplementação ela é direcionada e ela vai agir lá naquele lugar específico, né? Nesse caso aqui, nas articulações. Então, esse do pé de galinha, para mim, ele é um dos meus favoritos de mitos, assim. E pra você ter uma ideia, eu tenho um cachorro renal, né, em casa agora. E eu estou passando a maior dificuldade nessa questão da alimentação dele, porque uma hora ele aceita uma coisa, outra hora ele já não aceita mais, e isso é comum no animal renal, né? Mas uma coisa ele aceita, que é caldinhos e de carne, alguma coisa assim, que não tem problema, tá, gente? Se oferecer um caldo feito de carne para um animal renal por conta do fósforo, porque o que tem de água ali é 98%, então o que ele vai ingerir de fósforo é quase nada. Eu não dou a Muito carne, eu dou pequeno. só o caldo, tá? Eu até analisei, cheguei a analisar 2 caldos para ter exata certeza disso, sabe? Do E fósforo, né? gosto. E ele também gosta da gelatina do pé de galinha, que muitas vezes eu acabo até usando para esconder um comprimido, esconder algum medicamento, alguma coisa que agora tá difícil também de fazer medicações com ele, porque agora ele desconfia de tudo, né? Toda hora alguém tá dando um remédio para ele. E Uhum. e aí eu escondo. E eu fui comprar pé de galinha, o moço falou assim: olha, não tem mais, porque passou um senhorzinho aqui e comprou tudo. Olha só, pra você ter ideia, um senhorzinho foi lá, ele vai e compra, porque para ele é bom por causa do colágeno, porque ele já é um senhorzinho idoso. Falei, olha só, gente, mal sabe ele que eu fiquei sem pé de galinha e ele não vai ter o problema dele resolvido consumindo tanto pé de Ele não vai galinha. ter o colágeno. Não, não vai. Né? Então, assim, tem muitos, né? A gente poderia fazer um episódio só falando de mitos, né, dentro da Só de nutrição. mitos, né? E eu acho bem importante os alunos virem conversar com você a respeito disso, para eles não ficarem com aquilo na cabeça. Né? Então, eles passam isso para você e aí você derruba isso, né? Porque é muito difícil, né, Vanessa? É muita coisa. Às vezes a gente não consegue acompanhar tudo. A professora Vanessa caiu no minuto 49. Ô, Vanessa, o papo tá muito bom, né? Como sempre, é sempre gostoso, né, conversar aqui com os convidados. E eu queria que você aproveitasse esse momento para você fazer um convite para o pessoal ir para o simpósio, né? Ir para a reunião da SBZ e falar o que a gente pode esperar, né? Nós, enquanto profissionais, os alunos, estudantes, né? Os alunos, o pessoal que está trabalhando, né, na indústria, o que a gente pode esperar do simpósio desse ano? O simpósio desse ano, como eu disse para vocês, ele tem uma programação muito diversificada, né? Então, você compra um passaporte. Eu costumo brincar que você compra um passaporte ali para poder fazer uma imersão em diversos mundos, né? Em diversas áreas dentro da nutrição, produção animal. Então, apesar de ser um evento denominado Reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, ele não é restrito aos zootecnistas, tá, gente? Então, todo mundo que trabalha com nutrição e com ciência animal de uma maneira geral vai ser super bem-vindo. Vamos ter coisa na área de genética, de reprodução, de laboratório, vamos ter bastante coisa. Então, esperamos vocês aqui, vai ser um evento bem bacana. O nosso simpósio em particular, né? Nós vamos ter muitas discussões sobre essa questão de internet, de mitos e de verdades, o impacto disso na nutrição, como que é a relação entre ciência e as informações que são divulgadas na internet. Então, é um espaço ali para vocês estarem por dentro disso. Como eu disse anteriormente, temos mais de 800 resumos que foram submetidos ali, então tem muita coisa legal. Eu estou no comitê científico, eu já li muito resumo bacana, então acho que vai ser muito enriquecedor ali, né, para todos nós. E aqui em Lavras é uma cidade mineira, né, gente? Então o pessoal é bem acolhedor, nós estamos preparando
um simpósio ali, um evento com muito carinho para todos vocês. Vamos ter a feira aqui, vai ter o festival gastronômico, vai ter show, vai ter até uma corrida no domingo, para o pessoal ali já começar no pique. Então, vai ser bem legal e nós estamos esperando vocês aqui. Estamos com expectativa muito alta para esse evento, viu? Esperamos entregar para vocês com toda a dedicação que nós tivemos durante esse período aí de organização. Maravilha, maravilha. Gente, não deixem de participar do simpósio. É muito legal. Nem que você assim, ó, nem que você não vá para não assistir nenhuma palestra, mas só o fato de você estar ali, de você trocar ideias com as pessoas, conversar. Ai, gente, isso é muito bom. A gente está com a nossa turma, né? Eu falo que eu fico sempre aqui, né, no meu escritório, né? Esse cantinho aqui. É o meu cantinho. Meu marido fala que eu moro aqui no escritório e eu passei pela casa. Então, eu só fico aqui. Então, eu converso com as pessoas só pela internet, por videoconferência. Eu faço muita questão de poder sair, de estar presente, de conversar, trocar ideias. Como essa reunião, né, quando a gente se encontra com os colegas, sempre a gente volta com a bagagem diferente, né? A gente vai de um jeito e volta de outro. Então, façam uma força para estarem presentes, né? Estarem presentes lá. A UFLA, nem preciso falar, né, da universidade, né? Já abraçou tantos colegas, né? É sempre bom a gente estar dentro de uma casa que a gente conhece, que é referência naquilo que a gente gosta de fazer, né? Que é a nutrição de cães e gatos. Então, só para reforçar, vão para a SBZ, vamos lá, vamos conhecer, vamos tomar um café, vamos participar, que vai ser muito bacana. E eu queria, Vanessa, mais uma vez te agradecer pelo teu aceite de estar aqui com a gente, em meu nome e de toda a equipe do Pet Food Podcast, e que esse seja só o primeiro de vários bate-papos que a gente possa fazer aqui nessa casa. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, Angélica, pela oportunidade. Fiquei muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui participando. Eu ouço vocês, né? Eu ouço o podcast. Então, para mim é uma honra estar aqui, né? Juntar o meu nome aos de tantos outros profissionais maravilhosos que passaram por aqui, né? E estar conversando com você também, para mim é uma satisfação imensa e eu agradeço muito pela oportunidade. E para a gente também tem sido muito legal, muito bacana poder trazer informação de qualidade aqui dentro desse canal do podcast. Então, ó, um beijo para vocês todos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e aguardem os próximos por aí. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.